manera muy importante en la construcción del Centro de Convivencia para la Tercera Edad, Grupo Renacer, en la dinamización de la Residencia para la Tercera Edad de Montevideo, Salamanca, España. También ha colaborado para el Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro como asistente social en las ciudades de Sumidouro, Carmo, Nova Friburgo, Valencia y Río das Flores, esto desde el 2004 hasta la fecha. Ha participado además en distintos foros sobre gerontología y asistencia social y cuenta con 3 libros publicados cuyos títulos son sobre la creación del Grupo de la Tercera Edad de Alem Paraiba, sobre el trabajo con adopción y ficción. Escribe además para un sitio web en internet sobre el tema de trabajo del asistente social en la justicia, el sitio web www.questoesdefamilia.com.br. Demos pues la bienvenida a la maestra en gerontología Odete María Loureiro Ribeiro, asistente social del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, de la República de Brasil, quien nos comparte el tema Políticas públicas en atención al adulto mayor, relatos de algunas experiencias en Brasil. Bueno, muchas gracias. Es un honor estar aquí hoy en este momento tan especial, tan importante. Quero saludar e dar muitas graças à maestra Josefina, a toda a direção da escola de pós-grado em enfermeria, aos alunos, principalmente a minha amiga maestra Barinha Herrera, que me invitou a vir. E pido, por favor, desculpas por meu espanhol, que não é muito bueno. Tentarei falar, pero se tenho alguma dúvida, perguntarei a minha amiga que entende bem o portunhol que hablo. E se têm também alguma dúvida, por favor, podem perguntar, sim? Então, queria dizer-lhes que preparei algo muito simples, é pouco de lo que há em Brasil agora, para as pessoas maiores, e também vou falar pouco de algumas experiências que tive como assistente social em algumas empresas onde trabalhei. Começando, aqui é meu país. Eu trabalhei pouco em aquele estado que tem MR, Minas Gerais, que se chama, e hoje vivo em onde está a RJ, que é Rio de Janeiro. Então, meu país é muito grande, como sabem, creio que agora temos 208... sim, muitas graças. Sim, muitas graças. Então, falarei sobre algum trabalho que hice em este estado e depois sobre este estado. E Brasil agora temos 208 milhões de brasileiros, a população, e há 30 milhões de pessoas maiores. E a gente está envelhecendo muito rápido. Havia uma expectativa que só em 2020 teríamos 30 milhões, pero hoje já temos em 2018 30 milhões. E é quase como a população da Ciudad de México. Há mais mulheres maiores, que creio que isto é uma situação em geral, as mulheres vivem mais, quizás porque se cuidam mais. Então, as mulheres em Brasil vivem hasta os 77 anos e os homens hasta os 70 anos. E há, todavia, destes 30 milhões, 8,6% de pessoas negras, 46,8% de pessoas morenas e brancas, 43,6%. Aqui esta diferença, que é muito grande de pessoas brancas para as pessoas negras, seria porque em Brasil, infelizmente, as pessoas negras ainda sofrem com barros, são mais pobres, têm mais dificuldade para chegar à escola, para um trabalho melhor. E outra situação também que se passa agora em Brasil,
que é uma coisa que me encanta, é que também a gente que é negra não dizia, quando era entrevistada para o serviço de estatísticas, que seu color, dizia que seu color era negro, e sim moreno, porque eles mesmos tinham prejuízos. Pero agora já estamos em uma fase em Brasil que me encanta, que a gente está aceitando mais seu color de pele, seu pelo, se é rizado. Então, há um momento agora em Brasil muito interessante. Creio que na próxima investigação teremos mais pessoas maiores que vão dizer que são negras, com muito orgulho. Não sei se me explico, sim? ¿Sí? Bueno, então, segundo a Organização Nacional de Saúde, deveríamos ter geriatra para cada 1000 ancianos. E hoje temos para cada 12.000. 12.000. Ou seja, necessitamos de 28.000 novos geriatras. É o que havia dito antes o doutor, que há pouca gente, todavia há poucos especialistas, e também aún não se valoram tanto os especialistas. Não sei se vocês tiveram como correr um librito que traje. Sim, é a lei. Há uma lei em Brasil que já há 15 anos, que se chama Estatuto da Persona Maior. Está muito bem a lei, pero nem tudo que está ali está escrito se hace em la prática, em la realidade. Então, ali diz que deveríamos ter em cada centro de saúde um gerontólogo e um geriatra. Pero, na verdade, eu estudei, incluso com Barinha, o máster em gerontologia em 98, em Salamanca, na Universidade de Salamanca, e hasta hoje tenho que explicar a la gente o que é gerontologia. Não há muito conhecimento sobre essa especialidade. Seguindo, as enfermidades comuns em las pessoas maiores brasileiras: infarto, acidente cerebrovascular, enfisema pulmonar, las demências, perda de audição, hipertensão arterial, pneumonia, osteoartrites e catarata. E o que vejo, e também em minhas investigações, percebo que os profissionais de saúde estão pouco preparados para as demências. Temos que preparar-nos mais, urge estudar mais sobre as demências e como tratar, como cuidar a los ancianos, porque a cada dia mais há mais pessoas maiores com mal de Alzheimer. Infelizmente, que é uma enfermidade muito difícil e muito triste para a família. E seguindo, como dije antes, estamos, creio que todos os países estão passando o mesmo. Então, vocês pensam que em 2027, fizeram um cálculo que teremos em Brasil quase 40 milhões de brasileiros maiores. E aqui é onde temos mais pessoas maiores. Aqui onde vivo, mira, está concentrado mais a população que está envelhecendo. Isso me pareceu muito interessante, porque fizeram uma investigação de onde se vive melhor, de onde os maiores estão tendo mais qualidade de vida. E miraram, quanto mais oscuro o verde, melhor a situação de los maiores. E, mira, México está bem, e Brasil, não, Brasil está mal todavia. E então, me fui a buscar por que Brasil está mal. E então, o que vi é que temos um grande problema em relação à saúde, onde temos que cuidar melhor de nossos maiores. E traje para
para enseñarles também que eles estudaram 97, creio, sim, 96 países, e foi um índice global de alerta do envelhecimento. Chile, só para que sepamos um pouco da realidade de outros países que estão em desenvolvimento. Chile está em 22º, 22, Uruguai 23, Argentina 31, México 33. México está melhor que Portugal e Itália. Porque eu leí também, porque México tem uma situação de pensão, um regime de pensão melhor que estes países, alguns países da Europa. E Brasil, infelizmente, em 58. E os dois problemas de Brasil, que estamos com este color naranja, é que a situação de saúde, como já dije, e também sobre o nível de escolaridade e de emprego. Há pouca oportunidade de trabalho para as pessoas maiores e muitos maiores não estudaram. Há muitos maiores que não puderam estudar. Era muito comum antigamente que os maiores, ou seja, as pessoas temprano, ninhos, adolescentes já tinham que trabalhar. Então, não tinham oportunidade de estudar. Então, esta é a situação atual de meu país. Temos que trabalhar muito todavia. E traje para ensinar-lhes também os programas do governo federal. Em la verdade, nem tudo está tão bem como estão ensinando e está em la teoria. Porque com o câmbio de governo, quando echaram, não sei se pode dizer assim, a Dilma, a presidenta, de uma maneira que me pareceu muito injusta, foi um golpe. E quando estava Lula, o outro presidente, a situação social e de saúde e educacional do Brasil estava muito melhor, a situação econômica muito melhor. E com este câmbio, com este golpe, estamos agora em uma situação econômica muito triste, que sempre acaba quem sofre mais quando a situação econômica não está bem, são os projetos sociais, os atendimentos de saúde, a situação da educação, são os que mais sofrem. Bueno, então, o que há em Brasil agora é o benefício de prestação continuada, que é uma pensão que a los maiores com 65 anos que não puderam contribuir com a Seguridade Social, tem este benefício, que é um salário mínimo. Pero só pode receber se há um cálculo que sua família é muito pobre, tem que ser uma família muito pobre. Então, é como se é mais ou menos $60 por persona de la família. Se há, por exemplo, 5 pessoas que vivem na casa e um solamente recebe o salário mínimo de Brasil, se divide, se faz o cálculo, então chega a $60 por persona, aí sim a pessoa maior tem este direito. Não sei se fui clara. Sim? Isto foi muito importante, muito importante. E o estatuto que já lhe dije, já expliquei antes, é uma lei. Há 15 anos que temos esta lei. Em Brasil, houve um progresso muito grande em relação aos niños e aos adolescentes. Hoje há uma situação de segurança, de respeito, de dignidade aos niños e adolescentes. Porque também houve um estatuto, que se chama Estatuto de los Niños e de los Adolescentes, pero hablam muito sobre isso em los meios de comunicação. Há muitas organizações que estão divulgando e fazendo com que se cumpra os direitos que estão em esse Estatuto de los Niños, em esta Lei de los Niños. Pero não se passa igual com a Lei de los Maiores. Não há muitas organizações que estão aí pedindo para que se cumpra. Então, isto é algo que se necessita muito em Brasil, que hagamos algo para que esta lei realmente se faça cumprir.
E aí agora, aqui em México também, creio, direito de um desconto em atividades culturais para quem tem mais de 60 anos. Há ações para os ancianos que vivem ao campo. E o programa Mi Casa Mi Vida, que foi feito por Dilma, a presidenta, que, por exemplo, se vão construir 20 casas, 5 são para pessoas com mais de 60 anos. Então, isso foi muito importante também, porque eu já falei com maiores que choravam, emocionados, falando que não queriam morrer antes de ter sua própria casa. E este programa hizo com que muitos maiores chegassem a realizar este sonho. Sou muito grata à presidenta por isso. E também temos aí um teléfono, 100, que é um teléfono para denúncias. Então, se alguém sabe que um maior não está bem ou que alguém de sua família não lhe trata bem, pode chamar a este teléfono, não necessita dizer seu nome, e aí vão pessoas para ver se é verdade ou não a denúncia, para tentar proteger a esta pessoa que pode estar sofrendo algum tipo de negligência. Aí também, a intenção, todavia, não há 80 delegações de polícia especializadas para a atenção da pessoa anciana que sofre violência. Antes de vir a Brasil, eu estive buscando quantas delegações há, mas não encontrei. Pedi a outras pessoas que trabalham nessa área para que buscassem e também não encontraram. Mira a desorganização destes dados. E supe que há algumas no norte do país, há quase 10 em São Paulo, umas 4 em Rio de Janeiro. E o que passa é que teriam que ser pessoas especializadas e estão pondo estas delegações de polícia sem gente que sabe atender a uma pessoa maior. Então, também há muito o que fazer. E isto me encanta também, são 2 programas de Lula, que é um centro de referência de assistência social e centro de referência especializada de assistência social. É como se cada centro teria que ter um centro de referência e um centro especializada para tantas famílias. Então, a cada 2 bairros, mais ou menos 50 famílias, tem que haver um centro de referência que chamamos CRAS e o CREAS, que é especializada. O centro de referência especializado é o que atende aí profissionais aí, muitos profissionais, assistente social, psicólogo, agentes, que atendem ninhos, famílias em geral, mulheres, ancianos que sofreram algum tipo de violência. E que é o CRAS, já trabalham mais com a prevenção. Então, hacen grupos, está muito bem este trabalho. Então, são serviços que devem assegurar o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e o desenvolvimento da autonomia dos usuários. Vou ensinar fotos depois de dos centros destes que há em minha cidade. E os serviços de acolhida institucional. Em 2017, haviam 60.000 pessoas maiores vivendo em essas instituições e 1.700 residências, 87 hogares. O que passa é que a gente é muito pobre, não tem que trabalhar e não tem onde pôr suas pessoas, seus abuelos, seus padres que estão maiores e que necessitam cuidados. E se vão a estes centros, a estas instituições, e o que passa em Brasil é que estas instituições estão igual como há 50 anos. Então, também há que cambiar muito essas instituições. Chamamos, todavia, de asilos. Estamos tentando agora cambiar o nome, mas generalmente chamamos asilos.
E há serviço de acolhida em la República, que me parece muito bem. Os maiores têm mais autonomia. Em Brasil, todavia, solamente 15. Há programa de incentivo ao voluntariado de ancianos em los museus brasileiros. Isto funciona bem. É para a valoração da pessoa anciana como agente de ação cultural. E os projetos educativos, que é a alfabetização de los maiores que não estudaram, e em las universidades, que também eu hice estudo sobre isso quando terminei a faculdade de serviço social. E essas universidades também são maravilhosas, que têm pláticas, talheres para pessoas maiores que se ingressam aí. E agora também em Brasil, o governo está actuando para combater a feminização da contaminação por SIDA. Que passa? Que as mulheres com mais de 50 anos não têm muito cuidado. E agora, como estão começando a ter muitas mulheres com mais de 50 anos, infelizmente, com esta enfermidade, então, eles começaram a ser mais campanhas em la televisão, em los periódicos sobre isso. Em los últimos 10 anos, se triplicou a incidência da enfermidade em este grupo. E também eventos digitais entre pessoas jovens e ancianos, que isto me encanta também, porque é cambio de informação e hacen amistad os maiores com pessoas mais jovens. Isto é muito importante, este cambio entre gerações. E a Política Nacional de Saúde, a pessoa maior de idade, que há equipos de saúde para a família que vão à casa. Essas equipos são para vários. Então, há uma enfermeira, um agente de saúde, um médico que visitam as casas. Há uma tarjeta, estamos pouco atrasados, estava falando isto com a maestra Barinha. Em Brasil, todavia, estamos começando com esta tarjeta para o anciano. E isto é muito importante, porque muitas vezes a pessoa maior se vai a muitos médicos diferentes, a muitos especialistas, e pode estar tendo aí uma sobredose de medicamento. E se ela tivesse um médico, um geriatra, que corresse este libreto, esta tarjeta, e ali tivesse todas as informações do último médico especialista que estuvo com este maior, qual a medicina está tomando, e assim evitaríamos muitos problemas que acontecem. Há dados de caídas, os maiores estão caindo muito porque estão tomando muitas medicinas, medicinas que não poderiam estar tomando juntas. Não, me explico? Então, espero que esta tarjeta empiece a funcionar já. Bueno, então, aqui são alguns projetos de la região de Bibo, do estado de Rio de Janeiro. Há academias da terceira idade, 45 academias em algumas cidades, onde Bibo há uma. Trabalho em 2 cidades, em las 2 cidades onde trabalho há academias. E há especialistas, há profissionais aí orientando a los maiores. Há uma unidade móvel, um autobús, que é equipado para classes de informática, oferecendo cursos gratuitos de informática em 12 cidades. Isso só em el estado de Rio de Janeiro. E sobre as experiências profissionais, queria contar um pouco sobre como he chegado, a trabalhar com pessoas maiores. Primeiro foi que em minha faculdade não tive nada de verdade. Me formei em 92, terminei a faculdade de serviço social em 92 e tive pouca informação sobre como trabalhar com pessoas maiores. Pero tive a sorte de escorrer assim, não porque queria, foi a nossa sorte. 2 amigas me chamaram para temos que fazer um trabalho final em el curso,
e teníamos que escrever sobre algo importante, assim, relacionado a questões sociais. Então, essas duas amigas escorreram a universidade para a terceira idade e me fui a fazer esse estudo. Aí comecei a interessar-me muito por este assunto. E depois hice oposições para um ayuntamento que está em Minas Gerais, que se chama Além Paraíba. Aqui tem algumas fotos, não estão muito buenas, mas Além Paraíba é uma cidade muito interessante, porque aqui é Além Paraíba, Minas, é o estado de Minas Gerais, aqui o rio, se chama Rio Paraíba, e aqui já é Rio de Janeiro. Então, há um puente que liga os dois estados. Então, quando cheguei em Além Paraíba, já tinha esta mirada hacia os maiores. Uma mirada que, felizmente, né, essas duas amigas, quando me chamaram a fazer esse trabalho, me regalaram. E comecei a perceber que, em esta cidade, como é uma cidade muito pequena, os jovens se vão a estudar em cidades maiores, ou se vão também a trabalhar. Então, é uma cidade hasta hoje de muitas pessoas maiores. Gente que se foi de ali e depois se jubilou, volviu. Então, comecei a perceber que havia muitas e não havia nada de trabalho para os maiores. Então, existe um projeto, a UCAD aceitou este projeto e, junto com outro profissional, um periodista, começamos a chamar a los maiores para fazermos pláticas, reuniões. Na primeira reunião se foram 28 pessoas e eu pensei, Deus meu, muito pouco, não? E na segunda menos, solamente 21 pessoas. E na terceira reunião hacíamos carteles. Hablávamos em la rádio, todavia não havia as redes sociais. E então, na terceira reunião, solamente pusimos 20 silhas e chegaram quase 80 pessoas. Foi uma alegria muito grande. E começamos a fazer reuniões mensais, até que alguns maiores disseram a nós outros, mira, não está bem que estamos sempre tendo que pedir a alguma instituição para sermos a reunião ali, e nem sempre conseguimos um espaço bueno, temos que ter nosso espaço. E fomos falar para a UCAD sobre isso, e ele disse que pensaria. E também, outra coisa que pensei muito em este trabalho foi que não deveríamos que este grupo estivesse solamente, como posso dizer, ligado ao ayuntamento, que fuera independente, que fuera uma organização independente, porque se cambiara depois a UCAD, poderia não seguir. Então, tive esta preocupação e todos entenderam bem. Então, hicimos toda a organização formal. Foi muito bom. Nós escorremos um nome, quiseram pôr um hino para cantar, fizeram a música. Foi um trabalho maravilhoso. E então, a UCAD conseguiu um espaço, um terreno, um espaço muito grande, e eles começaram a fazer festas, a fazer muitas coisas para ter o dinheiro, e construímos um centro de convivir. E foi de verdade maravilhoso esse trabalho. Não sei se já tiveram essa experiência, mas trabalhar com pessoas maiores, para mim, é o melhor. Outra coisa curiosa de Além Paraíba é que há um trem que passa no meio da cidade. E não traje isso para dizer, há muitas notícias em periódico de meu trabalho, não é isso. Traje porque era algo muito novo em 1994, ter grupos de terceira idade. Então, começamos a sair em los periódicos, incluso este amigo que era periodista, ele infelizmente já morreu, Xaxá. Xaxá e eu escrevimos um livro sobre essa experiência de como trabalhar com pessoas maiores. Buscamos livros, não encontramos muita informação, então depois escrevimos nossa experiência. E então saímos em periódicos, ela era
de la região, fui falar sobre como hicimos esse trabalho em outras cidades, e assim foram surgindo outros grupos. Também houve um grupo de teatro que teve muito êxito, ganhou muitos prêmios em várias cidades, e tinham um orgulho deles. Também outros periódicos que falavam, a cada aniversário, a cada cumpleaños do grupo, hacíamos uma semana de festa. E os jovens da cidade diziam, mira que quero muito chegar a los 60 anos, porque em minha idade não há tantas festas. E aqui foi quando hicimos este livro, e se passou algo muito chistoso também. Eu levei uma quantidade de livros a uma livraria de minha cidade, que se chama Juiz de Fora. É uma cidade muito grande. Então, não esperava que o livro fosse vender muito. Eu só sabia que ia vender em Além Paraíba. E então, mais ou menos umas 3 semanas, volvi por curiosidade e perguntei, nem me apresentei como lá que havia deixado os livros, e perguntei a um muchacho que estava ali, mira, um livro sobre terceira idade, Além Paraíba, tu tienes? Aí ele foi buscar, ele disse, mira, vendeu todos, não há nenhum. E eu pensei, no mesmo momento, tenho um tio muito rico, que lhe encanta tudo que os seus sobrinhos fazem. Estava segura que ele tinha comprado todos, estava muito enfadada. E lhe chamei, e para minha surpresa, ele não havia comprado, só havia comprado um. Então, foi uma surpresa para nós outros também. Os livros se acabaram pronto, porque muita gente queria saber como começar um grupo de terceira idade. Aqui está o Centro de Convivir. E de ali hacíamos festas, pláticas, e foi muito importante porque chamávamos especialistas. Então, homens que tinham vergonha começaram a fazer análises. Alguns descobriram alguns problemas sérios de próstata em el princípio e conseguiram sanar o problema. Então, as pláticas de especialistas foram muito importantes sobre o que tinham que fazer para a prevenção e para o tratamento. Também hacíamos encontros de abuelos com os netos, hacíamos caminatas em la calle para falar de los derechos, hicimos muitas coisas. E aqui hacíamos viagens também. Antes de chegar aqui, queria contar-lhes que me fui, como contei, né? Percebi que não sabia muito para trabalhar com os maiores, então comecei a buscar um curso e, por sorte, consegui uma beca para estudar gerontologia em Salamanca. Quando volvi, com o conhecimento que tive ali, eu hice um grupo que se chamava Proyecto Calidad de Vida. E hacíamos encontros semanais, e ali hacíamos muitas dinâmicas para a memória. Por exemplo, pedíamos que a cada um hacíamos um círculo com mais ou menos 20 pessoas, 25, e a cada um perguntávamos uma coisa, por exemplo, hable los dias de la semana ao revés, ou hable los meses de la semana saltando uno. Então, exercícios para a memória, exercícios para a criatividade, começávamos uma história. Imagínate que um maior está bebendo com seu filho, pero não está a gusto. Aí o outro tinha que continuar lá a história. E de ali saía muitas coisas interessantes. Se identificavam e falavam algo que estavam passando em sua casa. E um dava uma sugerência, outro dava outra sugerência. Foi uma experiência também muito bonita. E isso é também uma investigação de los que, quando começaram, como estavam, e depois de um ano, como estavam. E muitos diziam que estavam melhor, chegavam ali um pouco tristes porque haviam perdido sua pareja, e então falávamos também sobre isso, sobre as perdas. E algo muito interessante, estava falando com a maestra Barini ayer. Um dia perguntei a ele se em el próximo encontro poderíamos falar sobre a morte. Nadie aceitou. Então, percebo que em Brasil, creio que em México, falam melhor sobre a morte. Em Brasil, não. A gente
muito deste assunto. Uma pena, né? Porque temos que estar preparados. Tuve uma classe em gerontologia, quando hice o máster, chamada Preparação para a Muerte. E a maestra hizo uma dinâmica que teníamos que pensar que teníamos 1 ano de vida e teníamos pouco tempo para ser em este 1 ano várias despedidas. E chorei muitíssimo porque estava muito lejos de minha família e comecei a pensar em minha família, em tudo que queria falar a meus papás e algumas pessoas. Mas foi uma experiência muito importante para mim. E creio que se trabalham com pessoas maiores, se elas aceitam, creio que é uma experiência importante. Temos que estar preparados para este momento. Então, saindo de Belém, Paraíba, me fui a trabalhar e hice oposições para a justiça. Em 2004, comecei a trabalhar aí. Estive já em muitas cidades e hoje estou em Valença. É uma cidade de quase 75.000 habitantes. É uma cidade muito bonita, me encanta. Há muita natureza. É uma cidade pequena, não há violência. Está muito bem esta cidade. E trabalho como assistente social de la justiça. Trabalho com adopção de ninhos, com ninhos que sofrem violência, com problemas de pareja quando há a separação, com quem vai quedar os filhos, e também com as denúncias de pessoas maiores, quando estão sofrendo algum tipo de violência. Então, me vou à la casa de la persona. Mira, já é passado, Marina? Já é passado o horário? Não? Quanto? Solo 5? Bueno, tentaria ser mais rápida. Aqui trabalho também esta cidade, é uma cidade pequena. Trabalho em estas 2 cidades com esta situação. Então, como dije, há 2 teléfonos em Brasil, em geral, né? Todo o país. É o número 100 e em el estado de Janeiro é o 127. Que a gente pode chamar para fazer denúncias. Então, quando as denúncias chegam e o juiz pede que eu vá à casa da pessoa para saber se é verdade, para falar com a família, e infelizmente quase sempre é verdade. Há, principalmente agora com a situação econômica de Brasil, que não está bem, generalmente são filhos ou netos que estão sem trabalho e aproveitam da fragilidade da pessoa maior, de seu abuelo ou de seu padre, para quitar seu dinheiro, infelizmente. E aí que hago? Tento buscar alguém, ou tentamos falar isto com a família para arreglar a situação, ou buscamos um outro familiar para quedar com este abuelo, com este senhor ou esta senhora. Queria contar rapidamente 3 exemplos para que entendam melhor. Bueno, lo que dije, a explotação financeira agora, infelizmente, é um problema endêmico. E, geralmente, os familiares, né, um filho, uma hija, um neto, são os que mais explotam a los maiores. Acaba que os maiores, quando se dão conta, têm muitas deudas em algum banco, e a pouco dinheiro que lhe resta, ele utiliza para medicamentos. Então, também agora há um problema de malnutrição de los maiores, estão morrendo muitíssimos maiores com esta situação. Um promédio de 3 pessoas maiores morrendo a cada dia por malnutrição. E então, como disse, vou contar-lhes 3 exemplos rapidamente, para que entendam meu trabalho. Uma vez me fui estou em aquela cidade mais pequena, Rio das Flores, aqui. Havia um maior que chegou a notícia para o juiz que havia um maior que nadie queria quedar-se com ele. Estava já muito enfermo, estava em la cama, e nenhuma hija queria quedar-se com ele.
E me fui falar com estas hijas, com suas nietas, e enquanto esperavam na decisão del juiz, uma nieta quedou com este senhor. E hablando com las hijas, fui entendendo que elas tinham muita rabia, muita mágoa deste senhor. Ele foi muito violento para suas hijas, para sua mulher, e elas todas tinham depressão, todas tinham problemas muito sérios por toda a vida em função deste senhor. E quando eu fui a estar com ele, vi como ele era difícil, porque não tinha problemas de demência, só estava com um problema muito sério que não podia mais caminhar. E ele todo o tempo se queixava de tudo, de tudo. E a neta disse, ele não é assim porque está maior, ele sempre foi muito difícil. E chamava esta neta por la madrugada, e ela tinha 2 filhos pequenos que tinham que estudar. Então, hice um relatório, se disse? Hice um relatório sugerindo ao juiz que este senhor se fuera a um asilo, se fuera a uma instituição, porque a justiça não pode obrigar que suas hijas tenham amor a este senhor que lhe hizo tanto dano. E felizmente o juiz aceitou e este senhor se foi a uma residência e está bem, está sendo bem cuidado. Quem sofre com ele são os profissionais da residência, porque sigue com a mala leite terrível. E outro exemplo, já me perdi. Outro exemplo seria... Já terminou meu tempo? Sí. Gracias. Bueno, rapidamente, tentaré ser rápida. Outro exemplo foi... Vou contar, iba a contar 3, mas vou contar 2. Contei um malo, vou contar agora um bueno. Que foi mais ou menos bueno. Terminou bem. Foi um dia que estava... quando eu recebo um processo, se diz processo? Quando eu recebo um processo, tenho tempo para ler, para saber o que vou fazer, tenho um tempo para apresentar meu estudo, o relatório social. E recebi que tinha urgência. O juiz queria que este mesmo dia eu apresentasse alguma solução para uma senhora maior, porque a polícia havia recebido denúncia de que esta senhora estava muito mal. A polícia se foi aí, por la ventana conseguiu mirar a habitação da senhora que estava horrível, tinha muita suciedade. E chamou, a senhora não abriu a porta, então foram levar a situação para a justiça, então tinha que aquele dia mesmo estar ali. E me fui. E quando eu cheguei ali, uma senhora muito valiente me chamou em sua casa, porque quando vem o coche da justiça, então já sabem mais ou menos de que se trata. Então, uma senhora assim, na ventana, me chamando, e me fui, e ela disse, não hable que fui eu que lhe dije, pero esta senhora está muito mal, está passando fatal, ele casado com sua hija, era traficante, e compraram a casa com o dinheiro de la senhora, e utilizavam, ela ganhava muito bem, esta senhora, tinha uma pensão muito boa, e utilizavam este dinheiro para eles e para ela cassinada, e que ela estava fatal. E me pediu, por favor, que não hablara a nadie, que era ela que estava denunciando, porque estava falando comigo que sabia que eles não estavam, que era para que eu insistira muito para que a senhora abrira, que ela não estava bem da cabeça, pero que se chamasse muito, ela abriria a porta, e que eu tivesse muito cuidado com este homem, com este muchacho que era Hierro, que se fala? Yerno. Mais ou menos. E então, chamei muito, e ela não abria a porta, e comecei a dizer-lhe algumas coisas. Isto aí que é saber falar com os maiores. Isto vamos aprendendo com o tempo. E eu dizia, senhora, por favor, que quero muito ver-te,
porque estou muito preocupada, e se não está bem, vou chamar um médico para vir a ver-lhe. E fui hablando, por fim ela abriu. Estava solo de Braga, com uma camisa muito sucia, estava muito mal. Quando estava falando com ela, tive um mareo, e eu vi que não estava bem de la salud. Fui mirando a casa toda limpa. Quando fui em sua habitação, não tinha um olor horrível, e ela dormia em um colchão muito assim, muito pequeno, não tinha nada, não tinha uma manta para cobrir-se. E saí de ali muito assustada, lhe dije que ia buscar um médico para ela, hice rapidamente um relatório e me fui personalmente a falar com o juiz, que teríamos que fazer algo muito pronto, que ela não estava bem, estava muito delgada também. E o juiz me disse, te vas, quédate, porque te vas hoje, todavia, com os oficiais da justiça e a polícia para recorrerla. E eu sim, estive esperando, não pude comer, porque estava pendente de que momento iam a chamar-me. Por fim, às 7, mais ou menos, da noite, fomos. E a ordem era que leváramos ao hospital. E fomos à polícia, um oficial de justiça e uma ambulância, se disse, e uma ambulância. E cheguei aí, já estava a pareja. E já a pareja, a hija, dizendo que tratava ela muito bem, que estava sempre assim porque ela tinha problemas mentais, por isso não se cuidava. E justificando, e eu lhe dizia, mira, lo sinto, pero tenho uma ordem do juiz que la levaremos para o hospital para que ela haga algumas análises, porque está muito flaca, está muito débil e temos que ver isso. Depois, hablamos, aí deixei uma fecha para que ela fuera a minha oficina a falar, no outro dia, e ela disse, então, vocês vão, que me vou depois. Eu disse, tens que ir porque alguém tem que quedar com ela no hospital. E já era noite, era quase já 8 da noite, mais ou menos, e ela disse, não, vão que depois Diego. E eu disse, a roupa dela, ela disse, não, eu levarei a roupa. E nunca chegou com a roupa e não foi. E quando chegamos ao hospital, um médico lá levou, fomos eu e o oficial de justiça junto com a senhora em hospital, em el consultório do médico. O consultório lá viu, disse que não estava bem, que teria que estar ali para fazer análises, e nos disse, mira, vocês se vão, que eu quedarei com ela estará aqui agora internada em el hospital para fazer muitas análises, ela não está bem. E então, quando fomos a sair, agora se passou algo muito chistoso. Eu estava tão cansada, e também tive tanto estresse, medo deste muchacho, né, que era traficante, que também não havia comido. Estou justificando. Que ele disse, então vocês podem sair. Eu, ao invés de abrir a porta para sair, abri o armário. E o médico dijo riendo, ¿quieres algo? Eu não, só quero ir a casa. Ele disse, a porta. E o oficial de justiça contou isso a todos os meus colegas, e depois virei chiste em meu trabalho. Então, terminando. Aqui são trabalhos de los centros de referência de assistência social, que há em Valença, com as pessoas maiores, hacen muitos talleres, há ginásio, há muitas coisas. Recentemente, 4 cidades brasileiras receberam um certificado de comunidades amigáveis à la persona anciana. Isto é muito interessante. Há que ter algumas coisas, para ter este certificado. Espaço ao aire livre, edifícios, todos com acessibilidade para os maiores, transporte público, vivenda, participação social. São alguns pontos, não que há que ter tudo isso, pero se ela o CADE firma um compromisso de arreglar isto, recebem esse certificado. E aqui foi a gente de meu trabalho, estão todos muito contentos que esteja aqui eu, hoje, este momento, falando para vosotros. Então, vocês pediram que eu saludasse a todos.
Então, la rama de familia saluda a nuestros hermanos mexicanos. Muchas gracias. Este é o Ruiz. Este aqui é toda a equipe da rama de família. Aqui é uma muchacha que está estudando serviço social, que está aprendendo comigo o trabalho. Aqui entramos para a corte, né? Que se diz? A corte de justiça. E para terminar, de verdade, termino a hora. Só isso eu termino, de verdade. É uma poesia que me gusta muito. Tentarei ler, sim? Quando seja uma mulher maior, vestirei de morado. Quando seja uma mulher maior, vestirei de morado, com sombrero rojo que ni vaya a juego ni me queda bien. E gastarei mi pensión em brandy, whisky, e guantes de verano, e sandálias de raso. E direi que não me llega para mantequilla. Me sentarei em la cera quando estiver cansada, e enguilerei muestras em las tiendas e apretarei los botones de alarma. E passarei mi bastão por las barandillas e compensarei la sobriedade de mi juventud. Saldrei a la calle em zapatillas quando llueva e recorrerei flores de los jardines de los outros. E aprenderei a esculpir. Puedes llevar camisetas horribles e ponerte gorda e comer 3 libras de salchichas de golpe. O solo pão e pepinilhos durante toda a semana. E almacenar bolígrafos e lápis e posapassos e coisas em cajas. Pero agora temos que ter roupa que nos mantenha secas e pagar a renta e não maldizer em la calle. E ser um bom exemplo para os niños. Debemos ter amigos a cenar e ler os periódicos. Pero talvez deveria praticar agora um pouco, não? Assim, a gente que me conhece não se extrañará ni se surpreenderá quando de repente seja maior e comece a vestir de morado. Muitas graças. Ay, muchísimo. Ay, excelente. Sí. Pues yo se lo agradezco infinitamente, maestra. En nombre de toda la comunidad politécnica se lo agradecemos muchísimo y le hacemos entrega de su reconocimiento por la ponencia que nos ha dado el día de hoy y que nos ha compartido todas sus experiencias y sus conocimientos. Queremos darle un pequeño presente de aquí de México. Este es un árbol de la vida del Estado de México. Ojalá y le guste. Me encanta, me encanta. Gracias. Y un libro. Con mucho cariño de mis compañeros. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, un honor, ¿sí? Muchísimas gracias.